Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Graciela Black, para falar sobre a série de reuniões almoço com os candidatos ao governo do estado, que começa na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 16, com o candidato do Progressistas, o Luiz Carlos Reins, o senador, que vai estar aqui em Lajeado. Já tem outras 4 reuniões almoço previamente definidas, mas também tem uma reclamação de uma ala, especialmente da esquerda aqui do Vale do Taquari, de algumas lideranças também, querendo saber o porquê que alguns candidatos de esquerda não estão tendo espaço também nessas reuniões almoço, ou que os candidatos de esquerda não estão recebendo essa oportunidade também. Se a CIL vai estar defendendo uma bandeira, se a CIL está se posicionando, e eu me lembro, falava até com a Graciela aqui fora do ar, me lembro que nas últimas eleições, quando a CIL lançou até listas de nomes para as pessoas votarem, também foi uma polêmica bem grande. Quer dizer, é uma entidade muito representativa, mas que quando toma partido tem algumas interrogações e algumas discussões bem acaloradas. Inclusive foi amplamente debatido na Câmara de Vereadores de Lajeado também esse assunto na última terça-feira. Graciela Black, bem-vinda aqui à Rádio Independente. Gostaria que você comentasse, então, né, o porquê dessa decisão, como é que está sendo feita esse agendamento, se ainda tem datas previstas aí para receberem outros candidatos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, agradecer a Independente pelo espaço, pelo apoio de você sempre à CIL, né? Explicar um pouquinho o que aconteceu. Foi feita uma reunião um dia na CIL, em que foi exposto como nós íamos trazer os candidatos. Porque nós decidimos, quando eu digo nós, é sempre a diretoria, nós decidimos não trazer candidatos a deputado federal e estadual, justamente porque na outra eleição já deu bastante polêmica em cima da CIL, não das nossas decisões. Então, a ideia era trazer candidatos ao governo do estado. Porém, com o tempo que nós tínhamos, daria, com as semanas do mês até a data da eleição, nós conseguimos abrir espaço para 6 reuniões almoço. Então, dessas 6 reuniões espaçadas, uma por semana, em nenhum momento nós corremos atrás dos assessores ou dos candidatos. Em todas as situações, dos 5 que nós temos já agendado, foram os assessores ou algum contato deles que veio falar comigo ou com a CIL. A maioria foi comigo que eles vieram conversar e pediu agendamento. Então, as pessoas até agora são pessoas que foram... os candidatos são os assessores deles que entraram em contato com nós e não nós com eles. Então, tem que deixar claro que não foram escolhas, tanto que os dias, os primeiros a gente podia dar todas as opções, os últimos agora, então, ficam com poucas. Nós temos ainda uma opção que é na última semana de setembro, as outras já estão todas ocupadas. Então, temos os nomes, eu não sei se eu posso citar. Por favor. E as datas também. Dia 16 de agosto, Luiz Carlos Reins. 23 de agosto, Onyx Lorenzoni. 6 de setembro, Eduardo Leite. 15 de setembro, Roberto Argenta. E 22 de setembro, Ricardo Jobim. Então, teria ainda a opção da última semana de setembro. As outras já estão ocupadas. E se caso um candidato, como é o caso, estão falando que não tem nenhum candidato mais voltado a ideias de esquerda, procurar a CIL, vai ter esse espaço? O que nós estamos pedindo? Que nos passe pelo menos algum projeto, plano de governo, ou que converse, porque assim, a CIL ela é uma entidade associativa, uma natureza jurídica, é uma associação, ela já tem anos de trabalho, os nossos projetos são ligados à livre iniciativa, ao desenvolvimento econômico e social. Nós não podemos trazer para dentro da CIL quem seja contrário à reforma previdenciária, claro que no Estado eles não têm como combater isso, mas a reforma tributária, a reforma administrativa, nós não podemos trazer para dentro da CIL quem seja contrário a essas linhas de pensamento que nós temos. Por quê? A CIL é favorável às reformas que possam trazer um benefício econômico para as empresas, que possa trazer desenvolvimento econômico. Então, nós não vamos trazer para a CIL quem seja contrário ao propósito da CIL. Obviamente que não vai ser uma decisão da Graciela, então, tanto que esse posicionamento até agora não é da Graciela, é de uma diretoria. Então, a diretoria é bem democrática, nós vamos fazer para dentro da diretoria e a diretoria vai, então, decidir.
Quer dizer que existe uma possibilidade ainda. Há chance de reverter esse quadro, por mais que a CIL não tenha emitido uma nota dizendo, olha, só vamos trazer candidatos de direita, não vamos dar espaço para candidatos de esquerda. Isso não aconteceu publicamente. Você está falando agora de uma situação envolvendo reformas, né? Posicionamentos que a CIL defende. Ou, independentemente de ser de esquerda ou direita, se não for a favor dessas reformas, já é um ponto que está sacramentado e a CIL não vai abrir, já que tem uma data ainda liberada. Sendo bem, nós nunca citamos partidos políticos, né? Nós só colocamos o propósito da CIL. Então, nós vamos ter que conversar para ver qual é o propósito quais são as ideias que esse candidato tem e levar para a diretoria. Dificilmente algum de esquerda vai ser... tem aquela linha de raciocínio, mas eu posso estar enganada. Então, podemos daqui a pouco ter um candidato que seja de esquerda, mas porém que tenha que seja favorável aos mesmos princípios que nós temos. Então, a gente precisa saber o que eles têm a apresentar para nós e levar para a diretoria decidir. Graciela, o Ricardo até citou que na Câmara de Vereadores teve um debate sobre isso, 3 vereadores em específico que se manifestaram mais fortemente nessa questão e citaram projetos que já aprovaram para a CIL em feiras, em Expovales aqui da região. De que forma a CIL recebe isso e fica nessa comunicação também entre o Poder Legislativo, que também é importante para as decisões aqui do município? Eu vou colocar assim a minha posição, tá? Eu fico bastante chateada, porque nós estamos todos lá dentro como voluntários. Eu trabalho há 10 anos lá dentro. Eu digo, tenho semanas atualmente que eu trabalho 40 horas para a CIL e não para mim. Então, a gente está botando energia lá, colocando dedicação. No caso, é um projeto para a Expovale. A Expovale não é para a CIL, a Expovale é de Lajeado. É Lajeado e a região que ganham. Então, quando as pessoas falam que o dinheiro veio para a CIL, não, ela veio para a Expovale. E a Expovale veio para toda a região, que engloba empresas de toda a região, agronegócio, e não para a CIL. Então, além desse dinheiro, tem muito outro dinheiro envolvido, tem muito mais, se formos contabilizar as horas das pessoas que estão como voluntárias lá dentro, seria muito mais caro. Então, acho que também é um pouco de respeito com as horas que a gente trabalha e se dedica e entender que a Expovale não é para a CIL, a Expovale é da região. Teve algum tipo de ameaça em relação dos vereadores ou de outras lideranças dizendo, olha, nós vamos repensar, talvez ali na frente não vai ter mais uma aprovação de verba para eventos, alguma coisa da CIL? Não que eu saiba. Eu só acabei assistindo a sessão da Câmara na terça-feira, né? Mas sempre colocando assim, ó, que até assim, eu estou acabando sofrendo algumas agressões direto à pessoa da Graciela no Face e no Instagram. Mas, assim, não é a entidade, não é a Graciela. Então, as pessoas não estão mais separando o que é um e o que é outro. É uma decisão de entidade, em cima dos princípios da entidade, em cima da democracia, de que todos os diretores possam dar sua opinião e a maioria vence. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Então, eu assisti a sessão. Então, daqui a pouco tem algumas informações não bem esclarecidas, né? Porque em nenhum momento nós colocamos essa posição dessa forma. A posição foi de que nós teríamos os partidos e os candidatos deveriam também estar alinhados à CIL, aos propósitos da CIL. Então, daqui a pouco existem algumas rusgas de comunicação no meio, né? Alguns problemas de filtro. E a CIL imaginava que teria essa resposta ou pensou talvez que a reação seria um pouco diferente? Não, eu imaginei, eu como a CIL, assim, a gente entendia que ia dar uma polêmica, mas eu entendo assim, eu só fico às vezes um pouco chocada que as pessoas não separam quem é pessoa, quem é entidade, e não separam que a entidade não é... A campanha política não é feita dentro da CIL, a campanha política é feita na rua. Então, na CIL, nós não vamos estar fazendo o candidato a governo que for dentro da CIL, ele vai estar expondo as ideias dele para as pessoas que estiverem lá. Então, no momento, nessa linha de raciocínio que ele está expondo, ele não está fazendo campanha lá dentro. A campanha é feita lá fora. E essas pessoas que estão dentro da CIL, normalmente são associados. E é isso que o associado quer. Agora, no nosso planejamento estratégico, a gente foi muito atrás do que o nosso associado quer. Então, nós tivemos muitas situações que o associado não quer política.
O associado, outro caso, na época da pandemia, teve aquela história, fecha, abre, né? Nós tivemos situações que a gente foi procurar o associado disse, eu não queria isso. Eu queria que a CIL estivesse dando cursos para eu aprender a vender online. Então, é essa a nossa situação. O nosso associado, será que ele quer toda essa polêmica? Daqui a pouco ele quer só que passe isso aqui e quer que a gente foque no desenvolvimento dele de novo, né? E a gente sabe, Graciela Bach, presidente da ACIL, que dentro de uma entidade como a ACIL vai ter pessoas também, talvez um número menor, mas que são ligadas ao outro lado, que são ligadas ao partido de esquerda. Essas pessoas também estão reivindicando e como é que qual é a resposta da ACIL, por mais que já ficou claro que é a questão de estratégia, de ponto de vista daquilo que a ACIL defende, mas talvez não seria o ideal dar igualdade de direito para as pessoas virem se manifestar nas reuniões almoço? Não sei se as pessoas também de esquerda estão procurando a diretoria para falar sobre isso. Vamos lá. Os que são favoráveis, tá? Um que me chamou muita atenção, eu fiquei feliz em ver, que era um associado novo, e ele me disse, agora eu entendo o que a CIL faz. A CIL está me representando. Então, isso foi para mim, eu fiquei muito feliz em ler aquilo ali. Feedback positivo nesse Feedback caso. super positivo. Eu li de 2 pessoas que não gostaram, que acharam que a CIL estava sendo autoritária. Mas eu não consigo entender como autoritária, porque quem tem que... foi eleita uma diretoria, e essa diretoria que tem que decidir, foi eleita para decidir o que fazer nesses 2 anos de mandato. Eu não tenho como abrir agora, começar a fazer uma pesquisa com os associados para ver o que eles querem. Nós não temos mais tempo hábil para isso. Agosto, setembro está aqui. Então, é uma decisão de diretoria. A diretoria, a maioria, decidiu por isso. Então, e eu sou daquela opinião. Se a pessoa acha que não está certo, ela pode se candidatar a ser, na próxima gestão, estar lá dentro decidindo. Como é que está a procura para as reuniões almoço? A primeira já é com o Heinz, né, na próxima semana. Depois a gente vai ter aí outros candidatos. E também aproveito para perguntar se vai ser feito algo em relação aos candidatos a deputado estadual e federal aqui do nosso Vale do Taquari. Bom, vamos lá. Aos candidatos a deputado federal e estadual, não a ACIL. Eu conversei com o Fórum das Entidades para ver se eles vão fazer, né? Mas ainda estou conversando com eles. Mas a ACIL não vai fazer justamente para não se envolver mais em política e agora a gente poder focar mais no desenvolvimento do associado. E desculpa a outra pergunta. Nem a lista aquela que foi feita também. Essa aí também não vai ser feita. Também não vai ser feita. A outra pergunta foi quanto à procura em relação às reuniões almoço com os candidatos ao governo. Tá. Nós temos para a reunião de terça-feira, nós temos até agora 70 inscritos. Entre inscritos, pagantes e cortesias, que são as pessoas que vão participar junto, temos 70 pessoas. Capacidade é para quantas pessoas? Máximo 140. 140. A metade, então, por enquanto. A metade, tá? E a gente sabe que nos últimos dias é a maior procura, mas por causa das refeições, para a gente poder se programar, tem que ser até segunda ao meio-dia. Muito bem. Tem um recado de um ouvinte aqui que concorda com a posição. Ele diz: parabéns para a CIL, quem é contra o desenvolvimento econômico e social do país não merece ter voz. Ouvinte Cláudio de Teutônia, que participa aqui conosco. Graciela Bach, muito obrigado por ter atendido o convite aqui da Rádio Independente, pelos esclarecimentos, né? Acho que é importante, né, a gente ouvir assim, uma polêmica que está se criando sobre esse assunto. Acho que ainda vai continuar, né? Mas é importante também a gente falar sobre isso. Vamos estar acompanhando, né, esse trabalho aí, e a gente sabe que a eleição vem bastante polêmica ainda pela frente. Obrigado, um bom final de semana. Obrigada, eu.